Olá, tudo bem? Que prazer imenso ter aqui você, juntamente a toda a equipe do Vale Concursos. Eu sou o professor Renato Velas, o teu professor de atualidades, geografia, assuntos contemporâneos, como você queira chamar, e todos esses conteúdos relacionados ao estado de Goiás e ao município de Cristalina. Realmente é um prazer imensurável estar junto a você nesta caminhada em busca da aprovação no teu concurso público. A partir de agora, começa a mentalizar, começa a imaginar você no dia da posse do teu cargo público, assinando o termo de posse, começa a mentalizar você e sua família mudando de vida a partir de então. Pois bem, na hora em que você se sentir cansado, fraco, né, de repente desesperado, pense nisso e volte a estudar. Nós estamos aí na reta final e é muito importante manter o foco neste momento. O resto é com a gente aqui do Vale Concursos, tá? Estamos aqui justamente para te ajudar nesta caminhada uma tua aprovação. Portanto, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Bem, meus queridos, eu, professor Renato Velas, neste primeiro encontro, trabalharei com vocês aspectos contemporâneos, aspectos gerais do grande e maravilhoso estado de Goiás. E em seguida, obviamente, falaremos sobre o município de Cristalina. Então, sem perca de tempo, vamos lá. Primeira informação, vamos trabalhar uma generalização de informações sobre Goiás, ok? Então, vem comigo. Primeiramente, vamos falar aqui aspectos gerais do estado de Goiás. Primeiro aspecto geral, senhores, diz respeito à área territorial do estado de Goiás. Bem, quando nós falamos de tamanho, vamos lembrar que Goiás possui 340.242 quilômetros quadrados de forma aproximada. Não vamos esquecer, 340.242 quilômetros quadrados. Agora, lembrem, no ano de 2022, foi realizado o nosso último e atual censo demográfico, ou seja, falamos da contagem geral da população no Brasil e, obviamente, que isso inclui o estado de Goiás. Pois bem, Goiás apresentou em 2022 a população absoluta, a população total de 7.056.495 habitantes, né? Nós estamos falando aí de pessoas residentes que moram, que habitam no estado de Goiás. Isso aqui não é invenção do professor Velas, tá? Isso aqui é dado oficial do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Beleza? Então, nós temos aqui que verificar também a densidade demográfica do estado de Goiás. Mas o que vem a ser a densidade demográfica? Bem, meus queridos, futuros servidores públicos, densidade demográfica tão somente é a distribuição da população no território, ok? A densidade demográfica de Goiás, em 2022, foi de 20,74 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? 20,74 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica atual de Goiás. Agora, olha que informação, olha que dado muito importante. IDH,
Índice de Desenvolvimento Humano. Meus queridos, IDH é um índice oficial das Nações Unidas que vai aferir o grau de desenvolvimento socioeconômico de um determinado lugar, tá certo? O IDH de Goiás, o povo fala do Goiás, né? O IDH de Goiás, no ano de 2021, ok? No ano de 2021, foi de 0,737, tá? Lembrando o seguinte, quando nós falamos de IDH, ele vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, aqui, o IDH de Goiás, ele está classificado como sendo alto, ok? O IDH alto. Poxa, isso é muito bom. Calma, calma, muita calma nessa hora. Por quê? Porque nós temos como patamares de IDH o patamar baixo, o patamar médio, o patamar alto e o patamar muito alto. Tá entendendo? Só para que a gente possa comparar, o IDH brasileiro está no patamar alto, entendeu? O ideal é que estivéssemos, obviamente, num patamar muito alto. Lembrando sempre que o IDH leva em consideração para cálculo dados referentes à escolaridade, à longevidade, que é a expectativa de vida, né? E também referentes à renda, ok? Então, o IDH de Goiás, que é o mais atual que nós temos, foi de 0,737. Bem, o estado de Goiás, ele conta com 246 municípios, ok? 246 municípios. Não vamos perder as contas de forma alguma, pelo amor das minhas Marias, que eu tenho duas, uma de 15 e uma de 7 anos, tá certo? Bem, meus colegas, o que acontece? Vamos lá, vamos tratar aqui de atualidades, né? Vamos tratar de atualidades, informações muito recentes para todos nós. Olha só, a população de Goiás, aumentou, tá? A população de Goiás aumentou 17,55% desde 2010. Lembrando que eu falei a vocês que o último e atual censo é 2022. O censo tradicionalmente é realizado de 10 em 10 anos, só que por conta da pandemia Covid-19, houve um atraso de 2 anos. Então, gente, Goiás aumentou 17,55% na sua população, que é um crescimento extremamente considerável. Só para que nós tenhamos uma ideia, lá em 2010, Goiás contava com uma população de 6 milhões de habitantes, né? 6 milhões de habitantes. Hoje, 7 milhões, quase 7 milhões e 100 mil habitantes. Um crescimento realmente exponencial, um crescimento muito grande. Aí você vai perguntar, mas por que cresceu tanto? Aí são vários fatores, né, meus amigos? Nós temos aqui, por exemplo, as migrações para o estado de Goiás. Lembre que Goiás é referência nacional na questão que envolve o agronegócio, a produção automobilística, tá entendendo? Então, as migrações vão contribuir. Nós temos também a taxa de fecundidade, né? Então, são vários fatores que vão contribuir para que houvesse, né, que contribuíram para que houvesse esse aumento populacional exacerbado no estado de Goiás, ok? Agora, você sabe tão bem quanto eu que a capital do Goiás, como dizem por aí, é Goiânia, né? Goiânia, dá uma passada aqui
uma pincelada bem rápida em Goiânia. Meus povos, olha, meu Deus do céu, meu povo. Goiânia, neste mesmo período, apresentou um crescimento populacional, de, pasmem, senhores, pasmem, 10,4%. E é algo também considerável. Nós temos aí, né, uma ideia de que Goiás também vai sofrer com a questão que envolve as migrações, taxa de fecundidade e por aí vai, tá certo? Então, nós temos um crescimento significativo no estado de Goiás e nós temos também um crescimento significativo em Goiânia. Lembrando sempre que Goiânia é a maior cidade do estado no quesito população. Isso não pode ser esquecido, isso tem que ser levado em consideração, tá? Bem, então aqui, ó, Goiânia, primeiro lugar em população, ok? Agora, quando nós falamos de segundo lugar, segunda maior cidade em população, nós vamos nos remeter, nós vamos nos direcionar a Aparecida de Goiânia, tá? Aparecida de Goiânia. Aparece, segundo o censo 2022, como a segunda maior cidade em população do estado de Goiás, tá? Em terceiro lugar, nós temos Anápolis, com terceira maior população do estado de Goiás. E em quarto lugar, vamos ver se dá para colocar aqui, eu acho que vai dar, nós temos a cidade de Rio Verde, tá? Então aqui, gente, vamos lembrar, as maiores populações do estado de Goiás. Em primeiro, the first, obviamente, né? Nós temos que lembrar aí de Goiânia, tá? Segundo lugar, Aparecida de Goiânia. Terceiro, Anápolis. Quarto lugar, com maior população, município de Rio Verde. Beleza? Agora, olha só que interessante. Falando de informações atuais de Goiás, vou puxar uma setinha aqui, tá, gente? Aqui, ó. Como não dá aqui, ela vem para cá, beleza? Vamos lá. Falando sobre informações atuais de Goiás, olha só. Goiás possui 246 municípios, correto? Colocamos ali ainda há pouco para você, municípios. Desses 246 municípios, atenção, nós temos aqui 227 deles, em 227 dos 246 municípios de Goiás, nós temos a maior parte da população se autoafirmando parda. Então, se na tua prova vier uma questão indagando em relação à cor, em relação à autodeclaração, vamos afirmar o seguinte: na maior parte dos municípios de Goiás, 227, 246, a maior parte da população se autodeclara parda. Vejam só, o IBGE aceita cor branca, preto, amarelo, pardo e etnia indígena, tá? Então nós temos a maior parte da população de Goiás se autodeclarando parda, tá, gente? O município, vou colocar bem aqui, ó. O município com maior percentual
É percentual, não é população absoluta, tá? O maior município com percentual de pardos em Goiás, tá? É o município de Mimoso. Mimoso de Goiás, tá? O município que percentualmente apresenta a maior parte de sua população se autodeclarando parda é o município de Mimoso de Goiás. Meu povo, aqui nós temos 75,86% da população de Mimoso de Goiás se autodeclarando parda. Olha só que informação importante, ainda mais em tempos, né, que muito se discute essa questão da autodeclaração, das políticas afirmativas, né? Agora, dentro da questão do Estado como um todo, né? Dentro da questão que envolve o Estado de Goiás, nós temos aqui 54,18% da população se autodeclarando parda. Está entendendo? Então, isso vai comprovar, o IBGE vai comprovar que a maior parte da população de Goiás se autodeclara parda. Nós temos 36,24% da população do estado de Goiás se autodeclarando branca. Olha aí, 36,24% da população de Goiás se autodeclarando branca. 9,19% se autodeclaram pretos, tá? E aí nós temos os amarelos, né, que são os orientais, com 0,24%, e 0,15% da população de Goiás se autodeclara indígena. Ok, meu povo? Então, repetindo, a maior parte da população de Goiás se autodeclara parda. Informação quentinha, fresquinha, atual, para você não esquecer de maneira alguma. Beleza, gente? Ok? Vamos lá. Agora, vamos falar aqui sobre as maiores economias de Goiás. Quais são os municípios que são considerados as maiores economias de Goiás? Obviamente que em primeiro, the first lugar, nós temos Goiânia, né? Goiânia, meu povo, apresentou lá em 2021, né, que é o dado mais recente que nós temos, um PIB de 59,8 bilhões de reais. Então, a maior economia municipal de Goiás é a capital, Goiânia, né? E aí, em segundo lugar, nós temos Anápolis. Anápolis, lá em 2021, apresentou um PIB de 17,8 bilhões de reais, tá? Em terceiro lugar, fechando o pódio das maiores economias de Goiás, nós temos aí Aparecida de Goiânia, tá? Em terceiro lugar, Aparecida de Goiânia, que contou lá em 2021 com 16,9 bilhões de reais, tá certo? Agora, gente, o município de Cristalina está entre as 10 maiores economias do estado, viu? É bom notar isso. O município de Cristalina está entre as 10 maiores economias do estado. Lá em 2021, Cristalina apareceu com um PIB de 4,6 bilhões de reais. Tá? 4,6 bilhões de reais. Beleza? Agora, olha que informação fresquinha. Informação novíssima, atual. Dezembro de 2023, moçada.
Pessoal, em dezembro de 2023, Goiás atingiu simplesmente, olha só, a maior atividade econômica em toda a sua história, tá? No ano de 2023, dezembro de 2023, Goiás atingiu a maior atividade econômica em toda a sua história. Essa contagem, essa verificação, ela começou lá no ano de 2003. Então, nesses 20 anos, Goiás nunca teve um crescimento econômico tão grande quanto em dezembro de 2023. Aí você vai anotar o seguinte: lá no ano de 2023, o crescimento econômico do estado de Goiás foi de 6,1%, tá? 6,1%. Simplesmente o maior nível da história. Para nós termos uma ideia, olha só o comparativo que eu vou fazer. A média nacional no mesmo período, portanto, em 2023, a média de crescimento econômico do Brasil foi de 2,4, gente. E Goiás cresceu 6,1, né? Tem gente que pensa que 6,1 para a economia é pouco. É nada, meu irmão. É muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Tá entendendo? Então, Goiás ocupou em 2023, gente, o segundo posto de maior crescimento econômico do país por estado. Só ficou atrás do Paraná, né? Só ficou atrás do Paraná, que foi o primeiro do Brasil. Agora, olha só, a região centro-oeste, região onde Goiás está inserida, em 2023 cresceu 5,8%. A região centro-oeste, Goiás cresceu 6,1%. Então, nós temos aí realmente um crescimento econômico fabuloso, espetacular, estonteante do estado de Goiás. Tá? Agora, é importante lembrarmos que a produção agrícola, o agronegócio, teve uma parcela extremamente significativa de culpa, né, nesse crescimento econômico em 2023. Aí você vai lembrar que Goiás vai ganhar destaque na produção de cana de açúcar, ok? Goiás vai ganhar destaque na produção de milho, milho assado, de soja, não vamos nunca, jamais esquecer a soja, de sorgo, né? Produção de sorgo, feijão, feijãozinho, mano, feijão, girassol. Professor, girassol, sim, galera, óleo de girassol, pelo amor de Deus, né? Nós temos aí, ó, tomate, alho nobre, diga-se de passagem, né? Alho de melhor qualidade. Todo mundo usa alho na cozinha do Brasil todo, né? Além de produzir também, gente, arroz, algodão, né? Café, entre outros produtos, tá? Bem, na questão da indústria é segundo setor da economia, né? Nós temos uma indústria da construção civil, que vai ganhar destaque, tá certo? A indústria de confecções, assim como também a indústria automobilística. Estamos falando do quê? De montadoras de veículos, montadoras de automóveis, né? Caoa, Hyundai, a John Deere, Suzuki, Mitsubishi, né? Então, a Goiás também vai ser destaque no contexto da produção industrial. Agora, olha só. Quando nós falamos de atualidades de Goiás, quando nós tratamos da ideia
de informações recentes, né, meu povo, nós temos que falar também um pouquinho da questão que envolve a cultura, tá? Da cultura. Por exemplo, aqui em Goiás vai ganhar destaque a exposição nacional, estou olhando aqui para baixo que estou escrevendo, tá? De orquídeas, as lindas orquídeas, né? Onde ocorre isso? No município de Piracanjuba. Opa, vou apagar aqui. Município de Piracanjuba. Tá? Piracanjuba. Beleza? Nós temos aí, gente, em média 25 mil flores originais, diversas regiões do mundo, mostrando ali a beleza, né, das flores no estado de Goiás. Tá? Uma outra questão cultural que ganha muito destaque é a festa, anote aí, por favor, ó, é a festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Ao Divino Pai Eterno. Onde ocorre isso? Ocorre no município de Trindade. Tá? Ocorre no município de Trindade, que fica aí a mais ou menos 18 quilômetros de Goiânia. Tá? É uma das mais importantes festas do estado de Goiás. Começou lá por volta de 1840, né? E aí nós temos toda uma romaria, uma situação religiosa aí. Agora, claro, óbvio, nós nunca, jamais podemos nos esquecer desta celebração que faz parte da cultura de Goiás, que está intrínseca no aspecto do Goiás. A procissão do fogaréu. Tá? A procissão do fogaréu. Você que é de Goiás sabe o que nós estamos falando. Sai na mídia nacional, né? Que vai ocorrer lá na cidade de Goiás. Tá? Cidade de Goiás, durante ali o período, né, da Semana Santa, né? Nós temos ali cerca de 40 pessoas mascaradas que vão representar ali toda a questão da crucificação de Jesus, há toda uma ritualística envolvida, né, que emociona a população, né, como um todo. E aí, gente, nós temos que lembrar também das cavalhadas. As cavalhadas não podem ser esquecidas. Uma das mais famosas que nós podemos descrever aqui para vocês é a que ocorre em Corumbá de Goiás. Tá? Corumbá de Goiás, beleza? Ó, lembrando aí que essas cavalhadas vêm lá do século XVIII, né, meados do século XVIII, representam as lutas entre os cristãos e os mouros. Mouros ali que invadiram a Península Ibérica, né? E aí você tem lá no início das cavalhadas, né? Essas cavalhadas servindo como até aspectos de estratificação social. Por quê? Cavalhada nos lembra, obviamente, cavalos. E quem possuía ali, quem participava das cavalhadas, eram aqueles que tinham os melhores cavalos, ou seja, a parcela mais rica da população do que hoje é o território de Goiás, né? E aí, com o passar do tempo, a festa, obviamente, foi se popularizando, tá? Então, nós temos aí a representação da luta dos cristãos versus mouros, obviamente que por um contexto religioso, histórico, os cristãos vão ganhar a luta e obrigam os mouros a se converterem ao cristianismo, né? Então, nós temos aí diversos municípios onde a cavalhada ocorre no estado de Goiás, uma tradição cultural extremamente importante deste maravilhoso estado de Goiás.
E para não perder o hábito geográfico, né? Vamos lembrar que eu vou colocar para você um bizu do Velas. O que é o bizu do Velas? É aquela dica, só para lembrar mesmo, né? Para desencargo de consciência, para que tudo fique redondinho, fique certinho. Vamos lembrar que lá em 1988, através de nossa Constituição Federal, 5 de outubro de 88, ocorreu o que, gente? Ocorreu o desmembramento do norte de Goiás. Esse desmembramento do norte de Goiás deu origem ao estado do Tocantins, né? Que foi incorporado à região norte do Brasil. Então, só para lembrar, por desencargo de consciência, né? O que hoje é Tocantins, um dia foi Goiás. Beleza? Meu povo, espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido. Eu sou o professor Renato Velas e foi um prazer imenso ter este primeiro encontro aqui com vocês, trabalhando aspectos gerais do estado de Goiás. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, hein? Vamos juntos!